Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais uma transmissão do Portal Fest Norte. Eu, Cine Lopes, falando aqui diretamente de Parintins. Após as 3 noites de festival, eu não iria fazer live hoje. Eu estava programado para fazer live no dia 29, na tradicional resenha do festival, na Mira da Cine amanhã. Mas vai haver amanhã, na Mira da Cine, às 20 horas, horário de Brasília. Então, mas como vocês pediram tanto e como vocês podem perceber, a minha voz não está tão das melhores. Se eu estava com voz de cabra, agora eu estou com voz ainda mais de cabra. E eu não iria fazer live hoje, eu ia abrir live hoje para poder me recuperar e também recuperar a voz, para não ficar essa coisa, vais morrer. Mas como os pedidos foram tantos e tantos, eu resolvi abrir a live para falar sobre a resenha da terceira noite. Então hoje eu vou falar exclusivamente da terceira noite. Outros assuntos que envolvem o Festival de Parintins, que envolveram o Festival de Parintins, eu irei fazer na live na Mira da Cine amanhã, pós-apuração, e aí sim destrinchar o novelho, puxar a linha e desfazer todo esse novelho que foi o Festival Folclórico de Parintins, na relação caprichoso e garantido do que foi apresentado, do que foi prometido, do que não foi cumprido, do que foi deixado de fazer. Então amanhã eu vou trazer à tona situações no mínimas estranhas. Então, na Mira da Cine, resenha do festival, amanhã às 20 horas, horário de Brasília, é que a gente vai destrinchar esse novelho. Aí nós vamos falar de tudo que envolveu o Festival Folclórico de Parintins, da organização, das apresentações, dos bastidores. E também a gente vai falar sobre o resultado, beleza? Mas hoje a gente vai tratar da terceira noite do festival. Quero agradecer aos meus parceiros que foram muito importantes nesse meu trabalho, nessa minha estadia em Parintins, para que eu pudesse levar a informação para vocês, as imagens. Eu quero agradecer à Prefeitura de Parintins, ao prefeito Frank Garcia, muitíssimo obrigado pela parceria, a prefeito Frank Garcia, a sua esposa, a primeira-dama do município, a Mayra Dias, obrigado também. A agradecer a JK Materiais de Construção, a representante do Cimento Forte aqui em Manaus, né? Em Manaus e no interior. Então você que quer construir, opte pelo Cimento Forte. Obrigado, João Kennedy dos Baiás, pela parceria e pela confiança. JK Materiais de Construção, representante do Cimento Forte em Manaus e em todo o interior. Obrigado ao deputado estadual Saulo Viana, defendeu o Amazonas, vale a pena. Agradecer também a Babato Pinambá, Rocia Moedo, Osmar Filho, meu amigo de São Paulo, que me deu uma força incrível. Wagner Almeida também, que me deu uma força incrível. Muitíssimo obrigado. Obrigado à Doce Lembrança, a doceria ponte dessa cidade, onde acontece as resenhas e o povo se encontra na Doce Lembrança. Obrigado ao casal de amigos queridos McCoy e Dani. E também agradecer a Claro, a maior e melhor operadora de telefonia celular do Brasil, não poderia ser diferente, em Parintins. A melhor estabilidade, melhor conexão, os melhores planos. Obrigado, Claro. Obrigado a 3A Soluções. Estamos juntos. E obrigado a você, antes de começar a resenha. Muito obrigado a você que está me assistindo aí do outro lado. Você foi mega importante para o meu trabalho.
mega importante, foi meu incentivador, a você que ajudou, a você que contribuiu, a você que compartilhou, curtiu, se tornou um seguidor do portal. Aliás, ainda não fez isso enquanto eu estou falando. Faça, ajuda a HTzinha, faz o combo, é de graça, não dói, curte, se torna um seguidor e compartilha a live. Hoje nós estamos alcançando quase 85k de seguidores do portal Fast Norte. O Fast Norte é o maior portal de notícias que trata do Festival Folclórico de Parintins. É o maior portal que trata da cultura popular do norte do país. E isso eu devo a vocês. Hoje nós atingimos quase a casa de 800 mil pessoas atingidas pelo portal Fast Norte. Isso significa que 800 mil pessoas depararam com os nossos conteúdos. E eu tenho que agradecer exclusivamente a você que me acompanha e aos meus parceiros culturais. Muitíssimo obrigado a todos. Feito o prelúdio, vamos falar da apresentação em si. O Boi Bumbá Garantido tinha uma missão dificílima, que era se reencontrar. Essa é a palavra. O Garantido, na noite de ontem, tinha uma missão muito difícil de se reencontrar. E para isso precisava de força total. Precisava de força total. E na força total teve que colocar a dupla que incendeia a galera do Garantido desde 2011. Sebastião Júnior e Israel Paulaim. O Sebastião Júnior foi ovacionado desde o momento que ele pisou no sambódromo, no bumbódromo, para passar de som. E a dupla funciona, dá certo. Só que o Sebastião pegou todo mundo de surpresa. Confesso que a mim, não. A mim não pegou de surpresa. Eu estou sendo muito sincero com vocês. Pegou muita gente de surpresa, mas a mim não pegou de surpresa. Porque era uma carta marcada. Era uma situação irremediável. E ele anuncia, na passagem de som, que ali seria a sua última apresentação no Garantido. E o Sebastião entrou com todo o gás, junto com o Jael, e resgataram a galera, fizeram que a galera do Garantido explodisse. E foi o que todo mundo viu. Mas aí é só até a página 2. O Garantido fez sim a sua melhor noite de 2022. A melhor noite do Garantido foi a última, a de ontem. Mas ainda muito aquém do Caprichoso. Muito aquém, não primeiramente do Caprichoso, mas muito aquém do que foi prometido, muito aquém do que o torcedor do Boi Bumbá Garantido merece. Eu sou torcedor do Caprichoso, eu sou sócio do Caprichoso, eu estou compositor do Caprichoso. Mas o torcedor do Garantido não mereceu as 3 noites que foi apresentada a ele. Ele merecia mais, muito mais. Desculpa, mas eu não sou um torcedor fanático. Eu sei muito bem separar o joio do trigo.
Eu sei a responsabilidade que eu tenho quando eu abro esta câmera, porque diante dela eu não sou caprichoso e nem garantido. Eu tenho que aqui passar a minha análise segundo a minha ótica, sobre a minha criticidade. O torcedor do Garantido não merecia as 3 noites que lhe foi apresentada. Foi um desrespeito, primeiramente, com o torcedor, que saiu das suas cidades, vieram a Parintins, até mesmo aqui de Parintins. Foi prometido uma temporada inteira de um grande espetáculo jamais visto em tempo algum no Garantido. E o que entregaram para o Garantido foi um festival medíocre. Medíocre. Pobre, feio, desorganizado, mal acabado, mal concebido, mal contextualizado. E para quem pagou ingresso caro para estar aqui em Parintins, também não merecia. O torcedor do Garantido que pagou caro para estar aqui em Parintins devia abrir uma ação coletiva, porque o que foi entregue para ele não merecia um ingresso de arquibancada que quem deixou para comprar por última hora e de cambista, pagar 2, 3 mil reais para assistir uma apresentação de centavos. E os responsáveis por isso, vou parafrasear Edmundo Oran, tem nome e sobrenome. Tem nome e sobrenome. E mais do que nome e sobrenome, tem uma sigla: DGE. A invenção da roda aconteceu há muito tempo. A apresentação pífia do Garantido tem nome, sobrenome e sigla. Seja qual for o resultado do Festival Folclórico hoje, às 14 horas é a apuração. Seja qual for o resultado do Festival Folclórico de Parintins, se der o justo que todo mundo viu, o Boi-Bumbá Caprichoso é merecedor por mérito, direito e excelência. Mas se der Garantido, a vergonha vai ser maior. Mas seja qual for, não será capaz de desfazer a história que foi contada. Que o Garantido foi um boi medíocre. Pode até ser campeão com outras armas, porém ainda assim será um campeão de um espetáculo, se é que pode chamar aquilo de espetáculo, medíocre, pobre, feio. E você, torcedor do Garantido, que se orgulhar, se o Garantido for campeão do festival, se vocês se orgulharem disso, vocês precisam se tratar. Porque fanatismo, até fanatismo tem limite. Então, o Garantido se apresentou, fez a melhor noite dele. Os itens do Garantido devem ser exaltados porque foram bravos. Vocês não sabem o que esse povo passou. Mas ainda assim não foi uma noite digna de Garantido. Ainda muito confuso,
na hora da armação, de armar alegorias. Os itens do garantido, parabéns, os itens do garantido. E aqui eu vou fazer um resumozão, né? O Sabá deu tudo de si, mas deu ali em alguns momentos, ele tropeçou na voz. A voz dele não estava melhor, né? Mas ele deu a entrega dele. Ele se doou. Se fosse outro, ele podia ter dito: não, eu não vou entrar. Se ele fosse outro, ele podia dizer: não, se virem aí. Não era isso que vocês queriam? Não foi isso que vocês prepararam? Se ele fosse outro, ele tinha deixado o boi na mão, mas não. Mesmo não estando 100%, ele foi lá e se doou. Sabá não foi 100%, vocalmente falando, mas ele foi 100%. Aqui, ó, joga no meu peito que eu vou lá. Pegou na mão de Israel, Israel pegou na mão dele e foi lá fazer o dele. Mesmo tendo sido humilhado, destratado, jogado de escanteio, menosprezado, diminuído, ele estava lá. Por que eu fico emocionado? Porque em 2010 eu vi um rapaz entrando na arena para fazer a coisa mais difícil do mundo, que era defender o garantido após a saída do Davi. E ele foi jogado no fogo ali dos leões para fazer essa tarefa. E o fez. 2011, ganhou no segundo ano do festival, merecidamente. E aí, de uma hora para outra, em 2022, essa pessoa que estava no momento crítico, desesperador do garantido, foi tratado como um lixo, como algo descartável, por uma questão de ego, de lunaticidade, de pensamento lunático. Trataram Sabá como lixo. Postagens, memes, ataques. Ou eu estou falando aqui alguma mentira? Quando eu vejo Sabá entrar para se entregar tudo de si na sua despedida, foi de partir o coração. Eu estou falando aqui como um amante do festival. Eu não quero ver um garantido aos pedaços. Eu não tenho prazer em ver o garantido destruído, desfacelado artisticamente, medíocre. Porque não tem gosto vencer dessa maneira. É o velho ditado: chutar cachorro morto não tem graça. Para mim não tem prazer. E ontem, quando eu vi o Sabá cantando ali, e saber que ele estava ali se doando, dói. Dói. Você não sabe o que ele passou, as humilhações que ele passou. Falam tanto em humanidade, mas as pessoas que falam humanidade hoje não tiveram humanidade com Sabá. Fala-se em fortalecer, em olhar o que estava dando errado
e chega, desfaz o que estava dando certo por puro ego, por uma vontade pessoal. Pessoal. A justiça divina tarda, mas não falha. Tudo que é construído no sentido de ódio, no sentido da vingança e na incompetência, não pode dar certo. O que começa errado tende a dar errado, não vai dar certo. E o meu sentimento de revolta e de humanidade também se estende ao Davi Assayag. O que fizeram com Davi, o que fizeram com Sabá, à toa, a troco de nada, alimentaram uma rivalidade, alimentaram uma situação para se desfazer de Sabá, para se desfazer de Davi, e tá aí o resultado. Foi uma falta de respeito com um e com o outro. O Davi foi hostilizado. As pessoas, ele passando pela galera, a galera hostilizando ele. Ele temeu ser hostilizado das vias de fato, ter jogado lata, etc. Tal. Ele temeu, Davi temeu pela sua integridade física. E eu disse isso, olha gente, vocês que me assistem todo domingo, sabem disso, que eu apontei, eu disse, olha, cuidado que essa rivalidade, esse ódio implantado dentro do garantido primeiramente. Pode chegar lá no dia do ensaio técnico e o Davi ser vaiado. Eu disse isso. E eu não disse isso porque eu sou vidente, não. É porque estava dada a situação. Foi humilhante o que fizeram com Davi na segunda noite. Fala-se tanto em humanidade. Foi humilhante ver o Davi uma noite inteira em pé, sem fazer nada. Não utilizaram ele. Por que não deixaram ele em casa? Os responsáveis por essa tragédia, em todos os sentidos, deviam pedir desculpas à galera do garantido, ao garantido, deviam hoje renunciar e dizer tchau. Se forem homens, se tiver, hoje diziam, fui. Porque foram blefes, desculpa. Foram blefes. Twitter, meu querido amigo Rubens Alves, diretor da DGE, Twitter não vence festival. Meu amigo Mendes Melo, terceira vez. Foi pior do que 2015. Ito Teixeira, você é muito bom de alegoria, pode ser, mas em direção de arena não é a sua praia. Presidente Antônio Andrade, o senhor foi enganado. Lhe prometeram algo e o senhor acreditou. O seu erro foi ter acreditado, o seu erro foi não ter sido
o comandante desse barco. O Senhor foi um passageiro desse barco. Retome a direção do barco. E aí, por conta disso, o Senhor também já está pagando um alto preço por confiar num conto do vigário. E aqui eu deixo toda a minha solidariedade aos itens do Boi um Bar Garantido. Todos eles. Eles foram abnegados guerreiros que não tem culpa de nada. Quando eu digo enganado, gente, é porque prometeram algo para ele. Prometeram de fato o maior espetáculo garantido já viu na face da terra. E ele comprou essa ideia. É claro que ele tem culpa, sim, porque ele é o comandante maior. Se aconteceu o que aconteceu, essa tragédia, foi porque ele consentiu, ele permitiu, ele deu poder. Ele acreditou na esfarrela que contaram sobre o Glenberg. Ele acreditou na esparrela contada pelo Glenberg para poder tirar o menino do garantido, para poder tirá-lo, ele, do garantido. Ele acreditou e endossou a fritura do Enéas. Então o garantido ontem tentou fazer. Foi a melhor? Não, exatamente. Os artistas não têm culpa. Os trabalhadores do galpão não têm culpa. As costureiras, o staff, os itens, esses não têm culpa. Esses deram de tudo para que o boi entrasse. Se o boi entrou na arena, deve-se a essas pessoas. E aqui eu tenho que dar nome a outros bois de dentro da DGE, que foram uns monstros. Foram monstros que levaram assim na garra, no peito, meu amigo Ada René. O Ada René não dormiu durante 3 dias do festival, preocupado, tirando do seu bolso para dar alimento. Eu nunca vou permitir que alguém fale mal do Ada René, membro do DGE, porque tirou do seu bolso para dar alimento. Veio para Parintins com o seu dinheiro. Não teve casa alugada, paga pelo boi, não teve transporte, alimentação, nada. Se o boi foi meramente bem fundamentado, deve ser ao Ada René, ao Alan Rodrigues, outro guerreiro que pegou a vaqueirada, tirou dinheiro do seu bolso.
Naila Vitória, uma guerreira, a filha do Telo, que ela assumiu ali nos 45 do segundo tempo, a logística do boi. Leonardo Pantoja, eu não admito, não aceito que alguém fale do Leonardo. Foi um guerreiro também abnegado, uma tarefa difícil. Ele não tem culpa do Enéas ter sido fritado, não tem culpa. Ele assumiu a tarefa. O Leonardo, na segunda noite, quando empacou a alegoria do ritual, ele sai de lá, da frente, e vai ajudar. Eu estou recebendo uma mensagem dizendo que a live caiu. Mas eu tô vendo o pessoal responder. Me dá aí o feedback. Parou? Travou? O que foi que aconteceu? Caiu não? Tá. Então, nome aos bois. Rubens Alves falou no Twitter. Eu não tinha Twitter, eu não acompanhava o Twitter. Eu passei a acompanhar o Twitter para ver as postagens. O sol, os olhos de sol que não sossegam à noite. Devia ter sossegado e ter direcionado para o boi de arena. Muito forte, muito senhor da razão no Twitter, no Facebook, mas o trabalho que entregou foi pífio. Uma mancha para o seu currículo. Nossa amizade pode acabar hoje, agora, nesse momento, porque eu estou falando isso. Mas você, Rubens Alves, prometeu que faria o melhor boi que o torcedor já viu na história do festival. E entregou um boi medíocre, feio, mal acabado, minúsculo, sem vida, sem alma, sem arte, sem beleza. Mêncios Melo, adoro você, é uma pessoa inteligente, mas a sua visão de espetáculo folclórico, ela não encaixa. Desculpa, amigo, você já tentou uma vez, você tentou em 2015, não deu certo, então uma vez não deu certo, tentou em 2015, não deu certo. Em 2022 também não deu certo. Porque teatro é teatro. Festival é festival. Você pode usar elementos teatrais sem desfacelar a essência do festival, da brincadeira de boi, do show. O Festival de Parintins é tanto show quanto espetáculo. Ele não pode ser só uma coisa ou outra. Ito Teixeira, desde a fala, a entrevista do portal A Crítica, quando eu li a frase de que menos ferro, mais encenação e coreografia,
Menos ferro significa menos alegoria, significa menos volume e menos proporção. Mas a gente já viu isso, menos volume, menos proporção, em 2014 com Tauapaeira. Só que Tauapaeira foi de longe foi uma apresentação feia, cafona, era bem acabada, tinha seu esmero. Não o que foi apresentado aqui, alegoricamente, não, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. E direção de arena. Não adianta tentar reescrever a história desde a glaciação. Diretor de arena no Boi Garantido chama-se, tem nome e sobrenome, parafraseando Edmo Doran, chama-se Telo Pinto. Eu encontrei o Telo aqui antes, eu estava indo para o Bódromo, ele também, ele é vizinho nosso aqui da rua. Ele alugou a casa dele aqui no Escorpião e veio, estava hospedado aqui na casa, 2 casas depois da frente da onde eu moro. E eu estava indo para o Bódromo e ele estava saindo da casa com a sua família e eu parei para ele. Todo mundo sabe aqui as minhas divergências que eu tive na gestão do Telo. Não é segredo para ninguém. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e isso foi na gestão dele, que ficou lá em 2014. Eu parei na frente do Telo, bati no peito dele e disse: o Garantido precisa de você. Não era para você estar aqui, era para você estar lá. Boi não se constrói com a bilis do fígado. Boi se constrói e se faz boi com inteligência, com neurônios. Se foi pior do que o de 2007, nada foi tão pior no Garantido como o Garantido 2022. Nada chega perto. Nem 2017, nem 2015, nada chega perto ao que foi o Garantido 2022. Eu espero que, independentemente de qual seja o resultado, que os responsáveis, quem prometeu um boi maior da história do Garantido, tenha a coragem, a maturidade, a hombridade de dizer: eu me retiro, desculpa por tudo, até nunca mais. A imagem do Garantido 2022 é aquela imagem da alegoria no papelão. Para mim, é a imagem do festival. É aquela alegoria no papelão. Nem um tiquinho de cal passaram para disfarçar. Vocês não têm ideia da repercussão daquela alegoria no papelão. Eu não vou contar hoje, não. Eu vou contar no Na Mira da Cine especial da resenha do festival. Eu vou contar para vocês a repercussão que deu entre os patrocinadores aquela imagem da alegoria no papelão.
Olha, gente, ninguém aqui pode pegar no meu braço. Ninguém. Eu vinha chamando a atenção disso há muito, e muito, e muito tempo. Por falta de aviso não foi. Quando eu digo pede para sair, não é o boi não, porque o boi de pano não tem culpa nenhuma. O boi de pano foi tão vítima como qualquer outra coisa, qualquer outra. O boi de pano não tem nada a ver. Fico aqui a minha solidariedade ao Sabá. E olha que pode vir muito pior por aí. Tão pior quanto. Porque especula-se nas bastidores que o Israel Paulaim irá entregar o seu cargo. Em uma conversa com o jornalista Dante Graça, da Crítica, o Israel não desmente e não confirma. Só disse que vai se pronunciar a respeito do assunto futuramente. Se isso acontecer, eu temo, se o Israel Paulaim disser que também está fora do garantido, eu temo pela segurança física dos envolvidos. Vou falar do Boi Bar Caprichoso agora. E eu só tenho uma coisa a dizer, entre as... Uma coisa não, várias. Parabéns, presidente Gender Lobato. O senhor mostrou que respeita o seu torcedor, que respeita os trabalhadores do Caprichoso, desde os mais simples da sede social até o alto escalão artístico. Respeita o patrocinador que investiu pesado para ter um festival decente, digno. O senhor respeita a confiança do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, que fez o maior aporte financeiro da história para os bois caprichosos e garantido. O senhor honra e respeita o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo, que fez um brilhante trabalho na condução e na realização do Festival Folclórico de Parintins. O senhor respeita a confiança do prefeito de Parintins, Frank B. Garcia. O senhor respeita Coca-Cola, Ambev, Boticário, Transire, Eneva, Pixbet, Boêmia, Samel, Porto. O senhor respeitou o Festival Folclórico de Parintins. O Conselho de Artes do Boi Bar Caprichoso, vocês fizeram bemol, obrigado, bemol, vocês, todo o Conselho de Artes do Caprichoso, fizeram um festival
digno de nota e digno de ser campeões. Se não forem, Bradesco também, desculpa, vai lembrando aí que eu não perdi, se eu perdi alguns. Se vocês não forem campeões, será a maior vergonha que Parintins já viu em toda a sua história. E olha que o empate de 2020, 2000, o empate entre dois, foi uma vergonha. Se os senhores forem, se vocês perderem esse festival, será a maior vergonha da história do festival. Eu já falei Coca-Cola, Bemol, Guaraná Tuxaua. Parabéns. Eu não me recordo de ver Eric Nakanomi no Twitter às 2 da manhã jogando chacota, fazendo nananana. Não me recordo de Edivão Oliveira no Facebook dizendo isso, aquilo outro. Não vi Paulo Vitor. Não vi Socorrinha Carvalho. Não vi Adriano Aguiar. Não vi Ronaldo Barbosa. Não vi ninguém do Conselho de Arte nas redes sociais prometendo mundos e fundos. Eles calados. Tectoy. Eles calados fizeram um espetáculo. Você pode não gostar de mim, você pode não gostar do que eu falo, você pode não gostar do Caprichoso, do Garantido, etc, etc. Mas a história é uma só. O fato é que apenas o Boi Caprichoso fez um espetáculo. E nas 3 noites de festival. E acabou com o ápice de ontem à noite. Alô, Rubens. Pega a noite de ontem do Boi Caprichoso e vai estudar, amigo. Pega a noite do Boi Caprichoso ontem e vai estudar como é que se faz um boi folclórico, alegre, belíssimamente plástica, figurino, direção de arena, direção de concentração, armação, dispersão, elenco. Fazer boi é equipe. Não é 2 fazendo e o resto que faça o que a gente quer. Pega a noite de ontem, pega as 3 noites, mas foca na noite de ontem. E faz um intensivão. Você é uma boa pessoa, mas o poder te deixou uma pessoa soberba. Eu esperei o ano inteiro para falar isso. Eu não me esqueci da sua postagem. Travou? Travou ou não travou a live? Voltou? Tá. Você era uma ótima pessoa, a gente tinha diálogos. Você é uma ótima pessoa. Só que o cargo de direção geral da DGE lhe estragou, amigo. Você ficou irreconhecível. Os nossos amigos em comuns todos dizem isso. O poder subiu para sua cabeça. Você se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa soberba. E você não tinha experiência e bagagem artística para fazer o que você fez. Então pega a última noite do Caprichoso e vai estudar. Absorve o máximo que tu puderes. Menses, meu amigo. Você tem uma mente brilhante.
tem ideias revolucionárias. Mas 2015 era um ponto de reflexão. Mas 2015 passou, Mêncios. Mas para você, 2015 ainda estava no seu coração. Se liberte, meu amigo. Você também é uma pessoa boa. Mas se liberte, exorcize 2015. Você fez um boi em 22 com o olho, com os olhos e com os sentimentos, frustrações e também o sentimento de não ter sido reconhecido, de não ter tido o trabalho reconhecido, de não ter sido afagado. A questão artística fez um boi em 22, mas com tudo aquilo que representou 2015, não tinha como dar certo, Mêncios. Não tinha. Ito 2022 mancha o teu currículo artístico, Ito. Sempre foi uma pessoa maravilhosa comigo, mas eu tenho que ser sincero. Alegoricamente falando, Garantido foi pobre. Não é que ele foi inferior ao Caprichoso. Ele foi inferior ao próprio Garantido. É uma mancha no currículo, desculpa aí. E direção de arena não é para você, amigo. A gente tem que reconhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Direção de arena não é a sua praia. E, alegoricamente falando, foi um trabalho pífio entregue, medíocre, com salvas exceções. E eu também me solidarizo aos artistas que fizeram o que puderam com o que tinham disponíveis. Vocês não têm a ideia, a noção nenhuma, a noção mínima do que esses abnegados artistas passaram para entregar aquilo que foi visto na Arena do Bombódromo. Podia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Eu dou aqui meus parabéns e ressalto a fibra e a coragem, a entrega dos artistas do Boi-Bumbá Caprichoso, do Garantido, assim como também aos itens do Boi-Bumbá Garantido. Hoje, 2 horas. Então, Caprichoso sim apresentou um espetáculo. Que abertura foi aquela? Que abertura foi aquela? A figura típica regional, a exaltação folclórica do Macói Cardoso e do Neizinho Meirelles é de colocar assim, ó, no museu. Toda a cena preparada dos meninos com as bandeiras, o corpo cênico coreográfico. Para vocês terem a estética do Caprichoso foi tão absurda nos seus itens e no seu corpo coreográfico, que o corpo coreográfico bailado corrido do Caprichoso era feito de cetim e organza. Eu ficava olhando para o bailado corrido do Caprichoso, todo em cetim e organza, em tecido de qualidade. E aí é inevitável fazer a pergunta: como é
que o garantido veio daquela forma e o caprichoso veio daquela forma apresentada, se ambos os bois recebem o mesmo valor, o mesmo recurso, o mesmo dinheiro, e os dois têm os mesmos problemas financeiros, as mesmas dívidas de outras gestões, a mesma dívida com a Justiça do Trabalho, como é que o caprichoso se apresenta dignamente com a estética de milhões, literalmente de milhões, porque foram arrecadados aí algo em torno de 10, 12 milhões. E o caprichoso faz 3 apresentações de milhões e o garantido faz 3 apresentações de centavos. Esse ano acho que vai gerar em torno de 10 milhões. No mínimo, 10 milhões. O mesmo valor que foi em 2019. O garantido arrecadou um pouco mais, 9 milhões e 800 mil alguma coisa, o caprichoso 9 milhões e 900 alguma coisa. Em torno de 10 milhões. E não se pode comparar o garantido de 2019 com o garantido de 2022. E o valor arrecadado foi o mesmo. Os itens do Boi Bumbá Caprichoso impecáveis. Impecáveis, bem vestidos. Caleb Aguiar, você arrasou muito. Caleb Aguiar, você quebrou castanhas. Roberto Reis, pajé deslumbrante. Macoy Cardoso, com a Cleise, pela misericórdia. Caleb e Lupita, obrigado. Caleb e Lupita arrasaram. Todos os itens do Boi Bumbá Caprichoso estavam representados assim nas suas indumentárias. O alto investimento feito pelo governo do estado e seus patrocinadores. O respeito aos patrocinadores, ao que foi investido no Festival Folclórico, estava ali estampado na estética dos figurinos, dos itens individuais do Boi Bumbá Caprichoso. O Prince deslumbrantemente vestido, o Patrick lindo de branco, o Edmundo idem. Todos os itens do Boi Bumbá Caprichoso, na hora que perfilou ali para tirar foto de milhões, como bem disse o Edmundo, você entendia, não, esse aqui respeitou o festival, respeitou cada centavo recebido de patrocínio. O Caprichoso foi uma aula de como fazer folclore, de como fazer boi bumbá. E aqui eu tenho que dar nomes aos bois. Gênero Lobato, você foi um guerreiro. Caru Carvalho, que ficou à frente no galpão ali, administrando a parte de material, dando todo o suporte. Caru Carvalho, Aline, vocês foram 2 guerreiros no galpão do Caprichoso. Edivan Oliveira, você é foda. Márcio Braz na iluminação, você foi Edivander na contextualização, no embasamento, você foi
Ronaldo Barbosa, Adriano Aguiar, Paulo Vitor. O Paulo Vitor, além de ser o design do Caprichoso, o Paulo Vitor esse ano estreou também como ali o diretor, junto com o Zudenaide, diretor ali de concentração na armação e dispersão. Paulo Vitor, você foi um monstro. Você e meu Deus, eu falei, agora é o nome dele, escapou. O Zandonaide. O Zandonaide já era um monstro ali, lá atrás na armação. E aí, esse ano, o Paulo Vitor vem e vai o Zandonaide lá atrás e o Paulo Vitor mais à frente e faz ali uma dobradinha maravilhosa. Dois monstros que mostraram como é que se tira e põe um boi gigantesco na arena do Bumbódromo. Eric Nakanomi, você. Os artistas do Boi-Bumbá Caprichoso, de figurino, tribos, elementos de composição, alegoria, vocês são todos. Diego Omar, na pesquisa, na fundamentação. Guto Kawakami, fazendo aquela jogadinha, dobradinha com o Adriano Aguiar, o Nil, monstro. E parabenizar aos técnicos do Caprichoso. O técnico de som, Alisson Lou, Renatinho e toda a turma. O técnico de iluminação do Boi-Bumbá Caprichoso. Já falei do Diego Omar. Meandre. Os itens, vou já falar deles. Marujada de Guerra. Todos os marujeiros. Márcio, que é o nosso, que é o mestre junto com o Gatezinho. O Vitor Hugo. Márcio Cardoso, estou falando dele agora. Duca. E na apresentação. Duca. Oséias. Já não vou falar da noite de ontem, porque essa é a resenha da noite de ontem. Macói Cardoso. Neizinho Meirelles. Oséias Bentes. A imagem de Pássaro Primal. Juscelino. Que ritual fantástico. Parabéns, muito orgulho de vocês. A galera do Boi-Bumbá Caprichoso. Ebert, o técnico. Parabéns, Ebert. Parabéns, Ebert. A iluminação do Caprichoso é assim, perfeita. Som e iluminação. Os efeitos especiais dos fogos. Eu não sei quem é o responsável pelos fogos. Parabéns. A Brilhantor deu vida, mais vida ainda. A quem fez os efeitos especiais. Desde o gelo seco, a pirotecnia. Parabéns. A galera do Boi-Bumbá Caprichoso. Parabéns a você. Que foi desde a primeira noite assim, O cara da guitarra, o nome dele é Neil Armstrong Jr., Netinho.
Um arraso. A banda do Boi um Bar Caprichoso, Márcio, Nil, Adriano, Guto, Dr. Mauro Antoni. Impecável a banda, backs, ritmistas, músicos. E o operador do guindaste também. Ontem não teve falha nenhuma, né, no guindaste. Mas parabéns à galera do Boi um Bar Caprichoso. Vocês foram o diferencial também. E eu que parabenizo a galera do Garantido, que foi guerreira, mesmo vendo um boi que não agradava, que não inspirava, que não dava aquela coisa de explosão. A galera do Garantido estava ali, se manteve, fez a parte dela e não merece menos do que 10. A galera do Garantido não merece menos do que 10. Porque ela sustentou, ela levou ali um boi que ela estava doendo na alma, mas ela estava ali levando. Bora. Então a minha nota para vocês, e eu torço muito para que também seja dos jurados, 10 às 3 noites. Do Paquetá, só fazer de todos os itens garantidos, mas o que foi aquilo do Paquetá, né? Apoteótico. Ali foi a explosão do sentimento do torcedor, de ver algo que realmente enchesse os olhos deles. Parabéns aos compositores do Boi um Bar Caprichoso, os compositores do Boi um Bar Garantido, que não tiveram a excelência das suas obras transformadas, materializadas. Parabéns aos compositores do Boi um Bar Caprichoso, do qual eu faço parte desse time. Ricardo Fogos, parabéns, Ricardo. Show de bola, que eu faço parte. Obrigado aos meus parceiros de composição. Vocês não sabem a emoção. Travou? Voltou, pessoal? Calma, gente. Então vocês não sabem a emoção que é ver a galera, um bombódromo todo cantando a tua toada. Tu não tem noção. Foi assim com o Sentimento Porreta, foi assim com Bela Valentina. É uma sensação assim surreal. Eu fiquei extremamente feliz, eu me emocionei muito, eu gritei de vendo todo o bombódromo cantando a tua toada. É algo inexplicável na hora do Sentimento Porreta. E eu preciso falar aqui de uma pessoa que representa, com seu pouco tempo, para quem está aqui travou, eu estava falando da minha emoção de ver a galera cantando Sentimento Porreta. Quero agradecer aos meus parceiros Caetano Medeiros, Rodrigo Bittar, Edmundo Oran, meus parceiros de Sentimento Porreta, meus parceiros em Bela Valentina, Caetano Medeiros, Rodrigo Bittar e Serginho Cid. Caetano, meu amigo, meu parceiro, que a gente se fala, foi difícil o nosso trabalho, quando a gente fez a concepção, quando eu cheguei com o projeto pronto e disse, Caetano, é isso aqui que a gente vai fazer para nossa Ciazinha. E a ideia era muito difícil, porque a gente vinha trazendo uma outra coisa, uma outra conotação.
E só a gente sabe o que a gente passou por Bela Valentina. A resistência. Até mesmo dentro do conselho. Os memes, as coisas que falaram da gente, que falaram da nossa obra. Mas está aí a resposta. Foi dada na primeira noite, foi dada ontem na última noite. E falar de uma pessoa que encarna hoje esse sentimento porreta, essa beleza de Bela Valentina, que é o Patrick Araújo. Quando todo mundo tacava o pau na escolha do Caprichoso, eu disse que ele não tinha dúvida nenhuma que o Patrick iria arrebentar no Bumbódromo. Nenhuma! E o Curumim, de 23 anos, deu um show, sobrou na arena do Bumbódromo. E a imagem que vai ficar são as interpretações de Patrick Araújo. Enfeito pano de espuma, a abertura da segunda noite, batuque racicô, candelabros azuis, a friagem, pássaro primal, batalha dos exércitos, batalha dos 3 exércitos, que diziam que ele não tinha voz, que ele era isso, que ele era aquilo. Ele foi lá, ó, pá! Mostrou que ele já é, hoje, o levantador do Festival Folclórico de Parintins 2022. Parabéns, Patrick Araújo. Outro que quebrou castanho. Parabéns a todos os envolvidos. Caprichoso fez uma apresentação digna do festival, digna dos recursos que ele obteve, com respeito ao patrocinador, com respeito às autoridades, com respeito ao torcedor, com respeito aos seus artistas. Só houve um espetáculo em 2022 e que foi apresentado pelo Boi-Bumbá Caprichoso às 3 noites do festival. O outro, Boi Garantido, infelizmente, e esse não é o meu sentimento, eu não gosto disso. Jereca, Maria Fumaça, porque eu tô falando dessa noite de hoje, né? No mais eu vou tratar na mira da Cine. O outro, o Boi Garantido, apresentou um festival indigno da sua história, indigno dos recursos adquiridos, indigno do seu torcedor, indigno do seu povo, indigno da sua gente, indigno dos seus artistas, indigno, 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 indigno e indigno. Pode até ser campeão. Ninguém sabe, né? Até abrir as notas. Pode até ser campeão, mas será um campeão indigno que apresentou um festival medíocre, feio, ridículo, feio, cafona, mal acabado, sem plástica, sem beleza, sem conteúdo, sem nada. Onde o que contou e que foi digno de nota foi a raça do povo vermelho. Sabe a Amazônia do povo vermelho? O que contou foi a raça desse povo vermelho. Que apesar dos pesares estava lá. Com o espírito quebrado, com o coração quebrado, com a confiança quebrada, estava lá. Mesmo que no sentido de só cumprir tabela. Estava lá.
Bem, eu não ia nem abrir a live hoje, como eu disse, para falar sobre a noite, deixar para falar na mira da Cine, mas eu já chamo vocês, convido vocês para dia 29, às 20 horas do horário de Brasília, para a mira da Cine especial, resenha do festival, onde a gente vai falar das coisas que eu não falei aqui ainda, que eu deixei em off, e falar do resultado item a item. E no domingo, eu não sei qual é o dia, mas no domingo eu volto para Manaus, creio que entre quinta e sexta-feira. No domingo, na mira da Cine especial Prêmio Simão Assayag, onde eu vou revelar os vencedores do prêmio do Portal Fest Norte, Prêmio Simão Assayag 2022, na área artística, técnica e coreográfica. E eu convido vocês, ok? Muito obrigado a todos vocês que compartilharam, a vocês que curtiram essa transmissão, a você que se tornou um seguidor do portal. Muitíssimo obrigado, muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado aos meus parceiros, Prefeitura de Parintins, Governo do Estado da Amazônia, SEC. Obrigado, prefeito Frank Bigacia, Mayra Dias, Saulo Viana, Babato Pinambá, Osmar Gonçalves, Wagner Almeida, João Kennedy, obrigado. A JK Materiais de Construção, representante do Cimento Forte em Manaus e no interior do estado. Obrigado a Claro pela essa parceria. Obrigado a Doce Lembrança, que me recebe aqui muito bem. E obrigado mais uma vez a você que me segue, que me assiste, que me dá o prazer da sua audiência. E a todos que contribuíram com o Pix Cultural. Vocês não têm ideia da ajuda que vocês me deram. Domingo eu conto a respeito desse negócio de Pix, que aconteceu uma coisa bem engraçada ontem. Mas você que contribuiu comigo, independentemente do valor, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Até a resenha geral do festival no dia 29, às 19 horas, horário local, 20 horas, horário de Brasília. Então, essa semana nós temos 2 encontros marcados. Dia 29, às 20 horas, horário de Brasília, a live resenha do festival. Aí sim eu vou contar tudo que eu vivi, presenciei, vi e ouvi durante esses 15 dias aqui cobrindo o festival. E no domingo, dia 2, vamos fazer o Na Mira da Cine especial Prêmio Simão Assayag 2022 nas áreas artísticas, artística, técnica e de figurino. Tá certo? Tchau. Um beijo no coração de todos vocês, queridos.